Então, pontuais, bem-vindos a mais uma palestra do SCA. Essa é a nossa penúltima palestra. Lembrando que o nosso tema geral esse ano é 12 perspectivas para o século XXI. E essa é a penúltima palestra, tem o título Até que se cumpra o número de teus irmãos mortos, que é referência a um texto lá em Apocalipse. Se eu não me engano, Apocalipse 9. Vou me esquecer agora exatamente o texto. E a gente vai conversar hoje sobre o tema geral de missões no século XXI e o Leandro é que vai guiar. Eu vou deixar ele se apresentar um pouco melhor para vocês. E a gente segue o mesmo esquema de sempre. Palestra até mais ou menos 1h30, 1h40 e o tempo final para perguntas para quem tiver dúvida. Então, mais uma vez, bem-vindo a todos. Eu vou começar a gravação. E a gente faz uma oração e já passo a palavra para o Leandro. Eu vou orar aqui. Senhor, te agradecemos por mais um dia, mais uma vez que o Senhor nos permite ter uma reunião do SCA. Agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem guardado, nos tem permitido, mesmo com esse tempo de pandemia, termos a palestra e as reuniões. E em especial te agradecemos pelos que estão aqui presentes, que o Senhor nos dê entendimento e capacite o Leandro a expor o tema de hoje. E que ele sirva de maneira última para a edificação do teu nome e para a nossa edificação, porque quando te glorificamos somos mais felizes. Cremos nisso e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai lá, Leandro, contigo. Beleza. Alguém aqui já me conhece? Não sei quem estava da outra vez que eu falei para vocês. Não, só eu e a Débora mesmo te conhecemos aqui. Tá certo. Então, menos preconceitos. Menos prevenções. Mas eu tenho que começar reclamando do Vitor, porque o Vitor é louco, né? Me chamar para falar. Acho que é esse lado dele assim, meio incendiário, né? De querer causar. E eu falei, nossa, mas por que você acha que eu sou qualificado para falar sobre isso? Falei, porque você falou sobre a história. Eu falei, pois é, mas a minha bola de cristal não tá funcionando muito bem, né? Para falar sobre o século XXI. Aí eu me dei conta que o século XXI já está num quinto, né? Que a gente está vendo hoje é, de certa maneira, representativo do que vai acontecer, o que deve acontecer nas próximas décadas, até pelo contraste com o que aparecia até recentemente, né? Eu dei um curso de 1 semestre lá na nossa igreja, sobre história da igreja, e também o pastor que me designou, acho que ele foi meio louco de me entregar o curso, mas não foi tão ruim, acho. E uma coisa que me impressionou é que quando você lia os livros, muita coisa já havia mudado. Eles estavam descrevendo uma situação, livros publicados aí dos anos 60 até 80, começo de 90, e eles estavam descrevendo uma situação bastante ultrapassada. Então você conseguia ter uma noção melhor do que estava acontecendo lendo artigos. E esses artigos, o Vitor mesmo me passou alguns interessantes. Você tem artigos, por exemplo, de agências missionárias ou de agência de apoio a igrejas perseguidas, como é o caso da Portas Abertas. Eles te dão noções específicas de determinados lugares, onde determinados missionários, determinada igreja está sofrendo uma perseguição, está em evidência, crescendo, mas sob ameaça. Tem os empreendimentos missionários, por exemplo, dos tradutores Wycliffe, bem interessantes, a gente espera comentar isso um pouco daqui a pouco. E, por outro lado, você tem aqui artigos e livros mais ou menos seculares. Por que eu digo mais ou menos seculares? Porque tem autores que, em princípio, são seculares. É o caso do que a gente estava comentando agora há pouco, né? O Rodney Stark, o triunfo do cristianismo. Esse cara era um agnóstico que se tornou algum tipo de cristão mais ou menos genérico. Nos Estados Unidos eles têm hábito de esconder de que igrejas fazem parte, né? Muito engraçado isso. Ou do Philip Jenkins, que... Deixa eu até compartilhar aqui para vocês verem.
O Philip Jenkins, ele era romanista, católico romano, e ele acabou se tornando anglicano, o que eu não sei se nos Estados Unidos, no contexto de lá, significa exatamente que a pessoa se tornou mais ou menos cristã. A risca do cara se tornar anglicano nos Estados Unidos e ter se tornado menos cristão. Mas a gente não precisa entrar nesse detalhe. De qualquer maneira, esse livro dele foi bastante premiado, inclusive no mundo evangélico, a ponto de ter uma terceira edição. Ele sentiu necessidade de manter esse livro atualizado. Uma pequena explicação: nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa em geral, uma edição não é uma simples reimpressão. Uma edição realmente é um texto que foi retrabalhado. Esse texto foi retrabalhado. Essa é a capa da terceira edição, que eu ainda não consegui ler. Eu li e reli a primeira e a segunda. Mas, de qualquer maneira, vamos voltar aqui. Então, aí é uma abordagem bastante diferente, uma abordagem muito mais sociológica. Para nós, eu vou considerar aqui que somos a maior parte evangélicos. Tem alguém que não seja aqui? Entre nós? São todos evangélicos, né? Da nossa perspectiva, causa até uma estranheza essa abordagem mais sociológica, mais secular, porque ela tende a igualar, né, com o catolicismo romano, com seitas de diversas matizes, desde que a gente reconheceria como neopentecostalismo, até coisas que realmente fica mais claro o aspecto sincrético, né, de mistura com religiões tradicionais. E, por outro lado, joga lá também, por exemplo, teologia da libertação ou liberalismo teológico como se fossem equivalentes. Mas mesmo quando eles fazem essa equivalência, eles não conseguem deixar de apontar que a grande parte do que está acontecendo no mundo de missões hoje e dos planos para o futuro, que tem mais, vamos dizer assim, credibilidade, que tem mais perspectiva de se realizarem, porque tem gente empenhada, não é apenas um sonho de um acadêmico, são dos evangélicos. Pega esse carregador do notebook bem para mim, por favor. Isso é bem interessante. Agora, então, queria começar, entrando aqui já no assunto mesmo. Quando a gente fala de missões no século XXI, a gente tem que pensar duas coisas. O que eram missões até agora? Para a gente ter uma base para dizer o que tende a acontecer, ou está acontecendo no momento, neste começo do século XXI, ou tende a acontecer um pouco mais tarde. A gente tem várias ideias sobre missões. Aliás, parênteses, duas coisas sobre eu falar para vocês. Eu não adivinho pensamentos. Até eu roubei isso do Philip Jenkins. Então, se eu falar alguma bobagem e você estiver pensando, nossa, o que ele falou aí tem nada a ver, eu troco muito nome às vezes, podem falar, podem me interromper, levantar a mãozinha, abrir o microfone e me avisar, isso ajuda, né? E a outra coisa, perguntas, obviamente, a gente lida com elas no final, mas em alguns momentos eu vou fazer perguntas para vocês e, assim, tenho alguma esperança de que alguém responda. Eu sei que geralmente as pessoas não gostam de responder perguntas de quem está falando, mas em público, mas vamos lá, vou tentar um pouco. Então, vamos voltando, fechando os parênteses. A gente tem algumas ideias sobre o que são missões. Algum de vocês sabe me dizer o que é missão? Como é que você definiria, ou se você não conseguir definir, qual que é a primeira imagem que te vem quando você pensa em missões? Ir por todo mundo, ensinando a guardar todas as coisas que eu os tenho ensinado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
grande comissão. Perfeito. Aí você acabou colocando uma ênfase sobre o todo o mundo. Né? Eu acho que vocês entenderam onde que eu estou querendo chegar. O que vocês pensam, então, quando vocês pensam em como que a gente aplica isso hoje, ou na história recente? Qual que é a imagem que vem? Eu acho que na história recente a questão da missão fica muito restrita a pregar o evangelho àquelas pessoas que ainda não foram alcançadas. Sobretudo quando você considera que o cristianismo é uma religião majoritária, ele está em quase todo lugar, mas existem regiões onde ele não está, principalmente entre aqueles povos que vivem nos lugares mais ermos possíveis, e pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Alcançar, sei lá, a tribo indígena que mora no miolo da Amazônia, ou algo do tipo. Então, assim, Exato. eu vejo mais nessa forma, assim. Perfeito, é realmente a imagem que nós evangélicos temos. Né? A gente sempre está pensando nos chamados povos não alcançados, e isso não está errado de maneira alguma, tá? Não é nenhuma crítica que eu quero construir, eu só queria ampliar um pouco a ideia do que são missões no passado, e vocês vão ver qual que é a importância disso, porque o que está acontecendo hoje vai acontecer no futuro. Uma outra coisa que a gente costuma pensar, alguém poderia ter levantado, mas muitos devem ter pensado pelo menos, são as viagens missionárias de Paulo. Né? Que tem um pouco a ver com essa ideia que o Jared trouxe, né, de povos não alcançados. Paulo chegava lá numa cidade e muitas vezes ele era o primeiro a falar de Jesus ali. Ninguém nunca tinha ouvido falar, era realmente um povo não alcançado. Lá naquele mundinho grego mediterrâneo que Paulo trabalhou. E isso também está mais do que certo, né? Não tem nem como falar que está errado. Isso é um dos livros mais conhecidos da Bíblia, o livro de Atos, dos Apóstolos. O que falta nessa figura, nessa imagem? O que falta, e isso daí, aquele primeiro livro que eu mostrei, o Rodney Stark, o Triunfo do Cristianismo, ele enfatiza muito, é que a igreja se espalhou e fez missões de várias maneiras diferentes ao longo da história. Essa ideia que nós temos de povos não alcançados, e ela teve um valor enorme, eu não estou de maneira alguma desprezando, né? Numa situação que basicamente a igreja estava identificada com a Europa. Tem até um mote de um escritor famoso, romanista, e a fé é a Europa é a fé. A fé cristã, no entendimento dele, estava identificada com o continente europeu. E aqueles de vocês que já conhecem um pouco da história de suas respectivas igrejas vai perceber que a grande maioria das igrejas brasileiras veio, de fato, ou diretamente da Europa, ou da Europa via Estados Unidos. É o caso das Assembleias de Deus, dos batistas, dos presbiterianos. E mesmo quando você pega uma denominação brasileira, ela geralmente saiu de uma dessas denominações europeias. Então essa identificação era muito clara. E aí tinha uma ideia que às vezes fica até associada com o chamado imperialismo ou colonialismo, que é que você mandava um navio, preferencialmente armado de canhões, e nesse navio ia um missionário também, e ajudava no trabalho da colonização. O que não deixa de ter uma certa verdade histórica, porque de fato o mundo estava sendo todo retalhado pelas potências europeias, e os missionários de fato acompanharam essa colonização, de acordo com as igrejas dos seus países de origem. Por isso a América Latina é essencialmente católico-romano. Mas isso daí é vamos dizer assim, o todo da realidade do que aconteceu, digamos, desde o descobrimento, né, desde das grandes navegações. Parecia que seria, mas aconteceu algo muito interessante. Isso daí, quem vai falar bastante é o Philip Jenkins, nesse livro que eu mostrei agora há pouco, A Próxima Cristandade, que se esperava que essas igrejas plantadas pelos europeus nas suas colônias fossem entrar em colapso no fim dos impérios coloniais.
E o que aconteceu foi justamente o contrário. Essas igrejas explodiram e cresceram e se tornaram elas mesmas igrejas missionárias. E isso é algo que às vezes a gente não tem visibilidade nem sequer pelas agências missionárias. Porque o interesse das agências missionárias, primeiro, é zelar pela segurança e pela saúde dos missionários e dos novos convertidos. Às vezes eles não podem nos falar exatamente o que está acontecendo. Mas, fuçando o suficiente, você descobre, por exemplo, que um determinado país muçulmano, onde morreu um coreano que trabalhava com saneamento básico, era um missionário. Era um missionário coreano. Eu tenho um amigo missionário brasileiro, missionário na Bélgica. Interessante, ou seja, nós estamos evangelizando o lugar de onde nós recebemos a fé, não da Bélgica especificamente, mas da Europa. E você pode até pensar, bom, mas isso é uma consequência, então, do fim dos impérios coloniais, né? Na verdade, é ainda mais complicado do que isso, porque alguns dos crescimentos mais explosivos da igreja são de lugares onde houve grandes perseguições, às vezes durante as perseguições, e não necessariamente após. O caso mais famoso, obviamente, é o da China. Você tinha 0,5% de protestantes na época da Revolução Comunista, da Revolução Maoísta, e hoje esse número talvez esteja se aproximando de 10%. Talvez seja um exagero, mas a gente pode comentar mais tarde, a gente tem motivos para ver que não necessariamente isso é um exagero. De qualquer maneira, é certo, isso é admitido por todos, que houve uma multiplicação da igreja na China, mesmo nos períodos de perseguição. E a mesma coisa aconteceu no Irã, a mesma coisa aconteceu em países africanos, como Uganda, por exemplo, que sofreu pelo menos 2 grandes ondas de perseguição nos séculos XIX e XX. E isso tem acontecido, por exemplo, no sul do México, onde existe perseguição contra os evangélicos, contra os protestantes, e mesmo assim eles têm se multiplicado. Isso é uma realidade mais ou menos constante, não apenas nesses últimos 2 séculos, porque situações que eu mencionei agora, como na história da igreja. E, na verdade, esse fenômeno missionário, né, do missionário enviado da Europa para ir lá para o fim do mundo, né, seja o fim do mundo da Amazônia, antigamente o fim do mundo ficava no Rio de Janeiro mesmo, mas, né, cada época tem o seu mundinho separado, diferente das épocas posteriores. Mas teve uma época que, por exemplo, o fim do mundo era a França. O que a gente entende por França hoje, que na época era a Gália Romana, que tinha sido conquistada pelos pagãos francos. Interessantemente, quem evangelizou a Gália Romana não foram os italianos, digamos. Não foram nem sequer os gauleses que tinham ficado ali depois da conquista franca. Foram os irlandeses. E esses irlandeses, é interessante porque eu vou falar rapidamente sobre essa história mais pregressa, vocês vão ver como que ela é importante para o que está começando a acontecer ao redor do mundo. Os irlandeses não foram evangelizados porque um papa, um bispo mandou alguém. Os irlandeses, eles eram pagãos, fora do Império Romano, fora daquelas regiões que já tinham conhecido o cristianismo, e eles cometeram um pequeno erro estratégico. Eles raptaram um rapazote da Gália Romana, de uma família cristã. Aliás, desculpa, da Bretanha Romana, de uma família cristã. Justamente às vésperas da Bretanha ser conquistada pelos anglos e saxões, que hoje fazem a nação inglesa. E ele foi sequestrado, ficou um tempo lá, trabalhando como pastor de gado, de ovelhas na Irlanda, como escravo. Ele era indiferente à religião, ao cristianismo, mas como escravo ele foi orando, acabou se convertendo,
com base no que tinha aprendido na família, na infância e na adolescência. E ele evangelizou a Irlanda, o famoso Patrício, São Patrício. É interessante porque muitas vezes quando a gente vê a história da igreja, das missões ou da igreja, a gente vê essas figuras, né, icônicas. Isso, Columba e outros missionários. Mas o fato é que eles começaram um movimento muito maior do que eles individualmente. No caso desses irlandeses, que se seguiram a Columba, ou seja, aqueles novos convertidos à civilização da Irlanda, quando eles reevangelizaram a Inglaterra, que aí já tinha sido com o cristianismo da Bretanha romana, e a partir disso, esses ingleses e esses irlandeses reevangelizaram a antiga Gália Romana, convertidos relativamente recentes, evangelizou a Alemanha. Ao longo do tempo foi havendo uma decadência, foi havendo a decadência do cristianismo da antiguidade para esse cristianismo mais medieval, mais sacramentalista, e que a gente vê a conhecer transformado já no catolicismo romano, mas houve esse movimento de novos convertidos. E foi algo muito orgânico. Você escuta falar que Columba, por exemplo, era um monge, você fica imaginando aqueles monges enclausurados, cantando as matinas e as vésperas e tudo mais, e não era nada disso. Eles formavam vilas missionárias. Saía um abade, ou seja, um chefe de um monastério novo, com seus seguidores, uns 12 monges, e eles fundavam uma vila, monges casados. O Jared está comentando, parece, assim, é muito surpreendente, mas isso é fato, tá? O Jared comentou aí no bate-papo que achava que a evangelização tinha sido do sul e do norte, e não foi, né? É bem interessante isso. Ela aconteceu de uma maneira muito mais orgânica e menos institucional. Não foi a Igreja de Roma que evangelizou, foram os novos convertidos que evangelizaram. Isso tem sido um padrão, tá, na história da Igreja. Por exemplo, quando tem o Concílio de Nicéia, os delegados mais fervorosos em Nicéia não eram os italianos ou os gregos. Eram justamente os saxões recentemente convertidos, que começaram a participar já dos concílios da Igreja. E tudo isso muito orgânico, tudo isso feito, no caso das Ilhas Britânicas, né, havia essas vilas monásticas, os monges se casavam, constituíam famílias, aquela vila servia de exemplo para os pagãos da região, era uma sociedade basicamente rural, levavam a civilização. Nesses monges você tinha ferreiros e marceneiros, de um nível bem superior ao que os pagãos tinham, e levavam também a civilização cristã, que na época estava já identificada com a língua latina, né, e até tem um livrinho bem interessante chamado Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. E, de fato, alguém comentou, João Pedro, que tinha os arianos, mas o interessante é que esses arianos, embora a gente possa considerar hereges, eles ainda se consideravam cristãos, eles acabaram se tornando trinitarianos, exceto os do norte da África, que acabaram se tornando muçulmanos. Mas a gente chega lá na parte dos muçulmanos. Não como história, mas como futuro. Isso é bem interessante. Então esse crescimento foi todo muito orgânico. O Philip Jenkins conta isso em livros anteriores a esse que eu mostrei para vocês. São bem interessantes esses livros, mostrando que, na verdade, Paulo já é uma segunda geração de evangelização. Lembra onde que Paulo se converteu? Não foi na direção da Grécia. Paulo se converteu para Damasco, no sentido contrário. E depois ele passa um tempo na Arábia. E Philip Jenkins mostra que a igreja se espalhou primeiro para o leste, a região da Arábia, da Síria principalmente, até da Pérsia, e foi extremamente vital durante muito tempo. A China foi evangelizada por esses cristãos orientais inicialmente, depois a igreja foi exterminada lá. Então é uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo que a perseguição pode fazer a igreja crescer e explodir, ela também pode acabar exterminando
a igreja de uma determinada região. Isso aconteceu na Pérsia, isso aconteceu na China, no primeiro milênio e começo do segundo milênio. Mas o fato é que esse crescimento foi orgânico e ele foi transitando. Então teve uma primeira geração que foi para leste, uma segunda geração, que é a geração de Paulo, que vai para a Grécia e chega até Roma. De Roma se espalha para o resto do Império Romano, mas quando o Império Romano é destruído, são dos irlandeses recém-evangelizados que vai vir a nova evangelização dos povos germânicos, tanto pagãos quanto arianos, que tem que se transformar em trinitarianos, por força da evangelização, não por força de armas, embora tenha havido alguns episódios de força de armas. E esse processo de evangelização da Europa só vai terminar no século XIV, surpreendentemente, a gente acha que é bem anterior. Enfim, vocês percebem que é coisa orgânica. O Rodney Stark, inclusive, mostra que mesmo nessas primeiras gerações de evangelização, a evangelização acontece tanto através de cristãos comuns. E ele mostra que o mapeamento de onde foram aparecendo as igrejas, ele segue basicamente as rotas de comunicação comerciais. Muitos dos primeiros evangelistas que não aparecem no Novo Testamento, não aparecem na história, não necessariamente eram bispos, embora tenha havido vários bispos missionários. Muitas vezes eram comerciantes, que iam fazer comércio. Na época, fazer comércio implicava você pegar, às vezes, um barco, uma caravana, passar 3 anos fora de casa, passar meses em viagem e depois mais meses, até 1 ano no lugar onde você ia comerciar, e depois você voltava. E nesse período se plantaram muitas igrejas. Qual que é a relação disso com o que está acontecendo hoje no século XXI? Vamos falar rapidamente sobre o contraste. O contraste com a situação que nós vivemos hoje é que hoje a gente pensa basicamente no missionário como um, entre aspas, profissional. Ele pode ser um fazedor de tendas, no sentido de que ele tem uma profissão secular que é um pretexto para evangelização, principalmente em países de perseguição, que é uma situação um pouco diferente, por exemplo, da do médico missionário. O médico missionário é um médico que estuda medicina para poder servir lugares que não tem médico, e levar junto a medicina e o evangelho, e a medicina como uma porta de entrada para o evangelho em lugares que de outra maneira talvez não aceitassem o evangelho. Mas existe a situação do fazedor de tendas, que realmente é um missionário profissional clandestino, só que ele é um comerciante, um comprador de tapetes, eu conheci. Comprador de tapetes e missionário. Dentista, médico, enfim. E isso que nós pensamos, e isso tem um valor imenso, não estou diminuindo de maneira nenhuma. A questão é a seguinte: o que aconteceu na história recente? Quando esses missionários morreram, ou quando eles tiveram que voltar para os seus países, né? Ou simplesmente depois que a igreja foi plantada. A gente pensaria, como eu mencionei isso, que a igreja teria diminuído, e não. Não apenas não diminuiu, como essa primeira geração de convertidos, ela é dotada de um zelo que se traduz tanto em martírio quanto em evangelização. E alguns casos são chocantes, absolutamente chocantes. Uma ilha do Pacífico Sul, cujo nome agora infelizmente não vou lembrar, um Régulo, um reizinho da ilha, mandou matar toda uma classe de crianças cristãs de uma escola missionária, porque os meninos não aceitaram participar do harém do rei. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou falando das meninas, dos meninos. E eles aceitaram o martírio em vez de se tornarem parte do harém do rei. E quando você vê Charles Darwin, né, o famoso bicho-papão do evangelicalismo, do Darwin, quando ele faz sua viagem no Beagle, ele faz questão de falar, mesmo com os tripulantes do navio, que eles só podem estar lá tranquilamente apreciando a paisagem paradisíaca porque os missionários já haviam pacificado os nativos. Na época de Darwin, o Pacífico Sul já era basicamente cristão. E segue sendo.
continua sendo uma região onde a igreja plantou raízes profundas e há muita devoção até hoje. Mais recentemente, um pouco, em 1880, um rei também de Uganda fez a mesma coisa, só que não com crianças de uma escola cristã, mas com os seus cortesãos, os membros da nobreza local daquele pequeno reino africano, que faziam parte da corte real, né? Claro que não era uma corte assim, um palácio nos moldes europeus, né? Algo muito mais simples, e que não queriam ser amantes do rei. Eles não queriam ser amantes do rei. Eles foram mortos por isso, porque haviam se convertido. E tanto a fé, a devoção dessas gerações de convertidos foi notável, que anglicanos, que foram os primeiros a chegar nessa região, e outros, logo já tinham um corpo de pastores e até bispos nativos. E embora a gente escute falar tanto sobre a expansão do islamismo, vocês já devem ter ouvido muito falar esse termo, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo, isso absolutamente não é verdade. Você tem alguns países extremamente primitivos, muçulmanos com altas taxas de natalidade, mas à medida que eles vão se urbanizando e melhorando de vida, eles abandonam a prática do islamismo e eles se tornam alvo muito fértil de evangelização. O número que o Philip Jenkins traz a próxima cristandade é que para cada um novo muçulmano na África, tornado muçulmano a partir do animismo, você tem 3 novos cristãos. Mais de 3 novos cristãos. Já no começo do século, lá pelos anos 20, a África já tinha mais cristãos do que muçulmanos, o que não era verdade no século XIX. E continua crescendo. E esse crescimento da igreja é tão notável, ele é tão orgânico, ele prescinde tanto dos nossos planos, das agências missionárias e tudo mais, que um judeu nova-iorquino, o David Paul Goldman, ele comenta que no confronto entre a cristandade e o islamismo, nós não sabemos qual será o próximo exército cristão a ocupar Meca e Medina. Mas provavelmente esse exército será ou africano ou chinês. Aí você fala assim, peraí, como assim chinês? Como que o futuro da igreja pode estar identificado com a China? Não são simplesmente os talvez até 10% de chineses que há lá. O Rodney Stark comenta nesse Triunfo do Cristianismo, e outras fontes também têm comentado, especialmente recentemente nessa onda de perseguição que vem aí na última década na China, o governo chinês hoje teme as universidades, porque as universidades estão entre os principais centros de recrutamento de novos convertidos evangélicos. Aqui tem esse negócio, né? Manda o filho para a universidade e eu temo que ele se desvie do evangelho. Na China é o contrário. O comunista vai para a universidade e se torna cristão. O temor do governo chinês é que, se continuar o crescimento do cristianismo, que não é um dado que continue no mesmo ritmo, é que até o final do século nós tenhamos 300 milhões de cristãos na China. Isso numa situação de perseguição e numa situação de declínio demográfico. A China está para entrar num declínio demográfico imenso. Então nós não sabemos, talvez não seja 300 milhões em 1 bilhão, 1 bilhão e meio que a China tem hoje, talvez seja 300 milhões em 1 bilhão, isso fica uma proporção muito diferente. O que isso tem a ver com missões? Não apenas são essas missões orgânicas, ou seja, pessoas que vão evangelizando seus amigos e o conhecido da vila vizinha, e o evangelho vai se espalhando pelas vilas e pelas cidades, como eles estão extremamente engajados em missões, sem que nós saibamos. Não sei quais de vocês já escutaram falar do grande projeto de poder do Estado chinês,
os cristãos chineses já sequestraram esse projeto do Estado. Um grande projeto de poder chinês é a chamada Nova Rota da Seda, ou a iniciativa de um cinturão, um mestrado, um Belt and Road, que se fala em inglês, que é um projeto de, através de empresas de infraestrutura, esportes, de não indústria pesada, a China formar uma região de influência cobrindo todo o centro da Ásia até o Mediterrâneo e dali descendo para a África. O que fizeram os cristãos chineses, esses que estão sendo perseguidos e presos? Mesmo sendo perseguidos e presos, eles criaram 2 seminários clandestinos em lugares que não sempre são na China. O objetivo desses seminários é a formação de profissionais missionários, técnicos, eletricistas, engenheiros chineses que vão aproveitar os seus empregos nessa iniciativa chinesa que já está em curso, e esse projeto se chama, muito interessantemente, De Volta para Jerusalém. Então, o projeto da igreja chinesa, essa igreja perseguida, é seguir evangelizando não só o oeste chinês, que hoje é predominantemente muçulmano, como Afeganistão, Cazaquistão, Tadiquistão, norte da Índia, Paquistão, Iraque, Irã, e chegar até Jerusalém. O objetivo deles é evangelizar isso tudo. E eles são extremamente dedicados. Eles são extremamente dedicados. E eles vão encontrar um território extremamente fértil. A Eline falou do relatório do Portas Abertas, só para dar um exemplo desse relatório. Não desse relatório, mas dessa situação que o relatório também analisa. Hoje você tem 2 grandes vetores de evangelização no mundo muçulmano. Quando a Revolução Islâmica aconteceu em 79 para 80, houve a primeira derrubada do Shah em 79, depois a tomada de poder pelos muçulmanos em 80, a igreja cristã evangélica no Irã quase que não existia. Uma pequena comunidade aí de talvez 200, no máximo 1000 pessoas concentrada na capital, em Teherã. Óbvio que nós não temos números precisos, não vamos fazer uma aposta baseada no que eu vou falar, mas a perspectiva hoje é de que haja centenas de milhares de cristãos no Irã. E é muito possível que esse número se aproxime de 1 milhão. E não somente aconteceu esse crescimento orgânico dentro do Irã, orgânico que eu digo no sentido de que são pastores locais e leigos locais que vão evangelizando e vão espalhando o evangelho já muito além de Teherã, onde eles estavam concentrados inicialmente. Mas além desse crescimento orgânico, nós temos também essa questão dos refugiados, que é impressionante. Lembra que eu falei que eu tenho um amigo evangelizando na Bélgica? Mas nesses países, os evangélicos hoje quase que não precisam evangelizar. As igrejas estão crescendo, se multiplicando, com base principalmente em refugiados. E aí tem refugiados de 2 tipos. Tem o europeu que foge da igreja oficial, que é uma igreja basicamente corrupta, liberal, mas principalmente, majoritariamente, refugiados mesmo. A minha igreja de Lausanne na Suíça francesa, tinha, além de nós brasileiros, tinha também gente do Zaire, gente da Romênia, e eu recentemente tenho havido reportagens sobre igrejas luteranas. Você não pensa no luterano como sendo assim, mestre da evangelização, né? Que hoje tiveram que mudar de prédio já várias vezes, porque hoje são constituídos majoritariamente de sírios e de iranianos. E os campos de refugiado em Pas-de-Calais, na França, em outros lugares, já têm igrejas próprias, com pastores formados e se preparando para voltar e evangelizar seus países de origem. Então, se o século XIX foi o grande século das missões, talvez o século XXI
seja o século em que nós tenhamos que enfrentar cada vez mais perseguições. Mas por quê? Porque os países muçulmanos e comunistas estão apavorados com a nossa atividade missionária. Essa é basicamente a situação que está se colocando hoje. Quando você escuta falar de perseguição, hoje, na situação de hoje, já foi diferente, já houve de fato. Os chineses exterminaram a igreja nestoriana, também foi exterminada na Pérsia, junto com outras igrejas que havia na época, na região, isso já aconteceu. Hoje a perspectiva dificilmente é de um genocídio cristão. A perspectiva de hoje é que a perseguição corresponde a uma admissão de fraqueza por parte tanto de poderes islâmicos quanto comunistas. Até na Coreia do Norte, se vocês olharem as notícias de portas abertas, parece que a igreja é um só que a igreja nós não temos números absolutamente, a gente não sabe quanto. Parece que a igreja não só sobreviveu, como está evangelizando na Coreia do Norte, nas piores condições possíveis e imagináveis. Basicamente, é isso. 40 minutos, um pouquinho mais. Era esse tempo que eu tinha, Victor? Oi? Não entendi. Era esse mesmo que o meu tempo, 40 minutos? Se quiser, ainda tem bastante tempo aí para prosseguir. Mas só se tiver mesmo. Se já acabou, acabou. A gente Posso já passa trazer mais perguntas. um elemento? Posso trazer mais um elemento interessante? Fica à vontade. Tá bom. O que acontece? Uma outra mudança de perspectiva que houve também é que, ligado a essa perspectiva, vamos dizer assim, colonial, estava aquela ideia de evangelizar um país. E vamos definir aqui, país, no caso, significava Estado-nação, ou pelo menos uma colônia organizada. Então, aquela ideia, vamos evangelizar o Brasil. Só que, principalmente a partir do Congresso Mundial de Evangelização de Lausanne, em 74, se não me falha a memória, houve uma mudança de perspectiva. O mundo já estava organizado em Estados-nações, tirando países de perseguição. A gente não sabia ainda dessa evangelização clandestina que estava acontecendo. A gente só foi descobrir, por exemplo, o tamanho da igreja na China a partir do final dos anos 80, começo de 90. Então havia a perspectiva, então, olha, basicamente o mundo está evangelizado se nós considerarmos Estados-nações, mas o que nós temos que evangelizar agora são povos. Povos no sentido de línguas. Traduzindo do grego ethnos, né, o dá em etnicidade para a gente. Tem gente chamando de people groups, né, grupos de pessoas, estranho, prefiro chamar de povos mesmo. E aí tem a questão da língua, que a gente já conhece aqui no Brasil, no nosso contexto indígena, né? E isso está progredindo de uma maneira muito interessante. Tem planos relativamente recentes, coisas de poucos anos atrás, que estão frutificando de uma maneira muito interessante. Então, qual que é a situação hoje? Hoje, basicamente, você está olhando línguas. Que línguas nunca ouviram o Evangelho? Que povos definidos por sua língua não tem nem sequer um trecho do Evangelho de Marcos traduzido por sua língua, às vezes não tem nenhuma gramática, nada. Existe até uma piada que os antropólogos, não sei se tem alguém aqui estudando antropologia, tem muita inveja do missionário. Essa hostilidade do antropólogo pelo missionário, ela é inveja, porque tudo que o antropólogo sabe sobre a tribo, ele aprendeu com o missionário. E foi o missionário que decifrou a língua, que fez a gramática, que registrou as lendas da região. Nesse curso que eu dei de História das Missões, nós tivemos um exemplo, né? O pai da Silvia, esqueci o nome dele agora, o avô do Pedro Henrique, que teve que gravar as histórias da tribo que ele estava evangelizando, para ele poder escutar e registrar isso, entender a mitologia daquele povo, para poder apresentar para eles a diferença do Evangelho. Porque até então ele falava do Evangelho, os índios simplesmente faziam correlações com o que já sabiam e achavam que era tudo a mesma coisa. E hoje os próprios índios estão se formando em universidades e fazendo trabalho de conclusão de curso, acho que até de mestrado, baseado nessas lendas que o missionário registrou. Porque os velhos já morreram. Onde que vem tudo isso, então? Vem do trabalho dos missionários, todo esse conhecimento que nós temos hoje sobre os povos até então isolados.
Agora, a quantidade de línguas para se decifrar e gramatizar e dicionarizar e traduzir é muito grande. Isso forçou uma mudança na atuação. Não deixa de ser uma mudança até, vamos dizer assim, quase que empresarial, né? As sociedades bíblicas se tornaram quase que empreendimentos, né? Elas detêm direitos autorais sobre as traduções, praticamente todas as traduções que nós usamos estão sob controle. Isso vinha prejudicando seriamente o trabalho dos tradutores, porque um tradutor não conseguia, por exemplo, fazer uma edição paralela da língua de cultura, por exemplo, no Brasil, português. Uma grande parte dos índios tem conhecimento do português, com a língua nativa. Percebe? Eles não conseguiam colocar esse texto em português, ou em inglês, ou em francês, ou em espanhol, conforme a língua de cultura da região, num formato eletrônico ou em papel que desse apoio a trabalho de tradução e de evangelização numa outra língua. E aí os tradutores Wycliffe, a Sociedade Linguística de Verão, que é a principal fonte de conhecimento linguístico hoje no mundo, mais do que qualquer universidade ou sequer grupo de universidades, é o Summer Institute of Linguistics, a ponto das universidades nos Estados Unidos mandarem os estudantes aprender linguística com o Summer Institute of Linguistics, que existe para dar suporte aos tradutores de Bíblia e Wycliffe. Então, o que eles fizeram? Eles criaram novas traduções nas principais línguas de cultura. Se eu não me engano, são o inglês, o francês, o espanhol, o português. Não sei se o chinês também entra. Enfim, uma meia dúzia de línguas. Traduções completamente novas, que não são para serem lidas, são para apoiar o trabalho de tradução para os povos, de fato, não alcançados de maneira alguma. Que não estejam sujeitos ao controle do direito autoral da sociedade bíblica, porque toda a estrutura das sociedades bíblicas está voltada para a impressão e venda de livros, de bíblias, no caso. Eles simplesmente não entendem as necessidades dos missionários, e depois de vários anos tentando conseguir uma flexibilização por parte das sociedades linguísticas, se tomou essa iniciativa. Já existe todo um sistema, se não me engano, chama 49 Portas, um nome super curioso, 49 Doors, esse projeto dos tradutores Wycliffe. Isso está gerando um aumento quase que exponencial, geométrico, digamos, exponencial geométrico, na nossa capacidade de traduzir a Bíblia para as línguas ainda desconhecidas. É um projeto muito interessante, todo baseado em sistemas livres, ou seja, os missionários têm não apenas o texto bíblico nas línguas originais, na língua de cultura da região, como ele tem todo o ferramental livre para tanto usar quanto melhorar em colaboração com essas agências missionárias. E já tem testemunhos do resultado desse trabalho bem interessantes. Né? Igrejas, às vezes, tem a situação até contrária, uma igreja já constituída, mas que não tinha ainda a Bíblia na língua materna, tinha a Bíblia só na língua de cultura. Um dos testemunhos que chegou desse trabalho foi do Cabo Verde, onde a língua de cultura é o português, no caso de Portugal, mas eles têm o dialeto próprio. E é muito interessante, a primeira vez que um pastor pega e começa a ler um trecho do Evangelho no dialeto local, as pessoas começam a chorar. É a primeira vez que Deus está falando na nossa língua. Eu acho isso impressionante. Isso é algo quase que completamente novo. Isso é algo que, sim, nós vemos traduzindo desde a época de William Carey, século XVIII, mas nós traduzimos para as línguas de cultura. E agora nós estamos traduzindo também para as tribos mais remotas. Foi por isso que o Victor botou esse título na palestra, no sentido que ele está achando que a gente vai completar a evangelização do mundo até o final do século, e aí Jesus já vai voltar. Não vou me arriscar a entrar nessa previsão, né?
Mas só para... Agora eu acho que eu realmente vou fechar. Para lembrar da Bíblia, né, existe esse trecho, né, até que se complete o número de seus irmãos mortos. Aliás, é interessante que tem várias traduções um pouquinho diferentes aí. Tem também o sermão profético de Jesus, em que ele fala que o evangelho se espalhará por todos os povos, e então virá o fim. Mas um outro versículo que eu queria trazer é muito interessante, quando Jesus fala o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu não sei se vocês já estudaram esse versículo, mas é engraçado que tem os comentaristas que tentam imaginar como é que a porta pode ser uma arma contra a igreja. Gente, porta não é arma. Porta o que é? Porta é defesa. Correto? Você não ataca ninguém com uma porta. Você fecha a porta para impedir que a pessoa ataque. O que Jesus está falando ali? O inferno não vai conseguir reter os povos e as pessoas. A igreja vai arrombar essa porta. E embora o Rodney Stark faz muito isso, ele mostra que, na verdade, a igreja nunca parou de crescer, de se aprofundar. Quando a gente olha para a cristandade medieval, a gente tem uma ideia muito superficial da igreja. Parece que uma grande massa de cristãos medievais, na verdade, era mais pagã do que cristã, tinha sua pátina de um vernizinho assim, bem superficial. Mas hoje a gente está vendo, talvez, de uma maneira mais clara do que se via naquela época. A Europa estava isolada pelo crescimento do Islã. Então a gente está vendo que não, na verdade, a igreja está vencendo. Não significa que nós vamos conseguir resgatar a nossa civilização. Se Jesus realmente não resolver voltar neste século, como foi dito, talvez no século passado, seguinte, ou no fim deste século, a civilização cristã seja de fato, como que é aquele judeu nova-iorquino, né, a civilização cristã africana. Hoje, o centro da comunhão anglicana, na prática, não é mais a Cantuária, né, perto na Inglaterra. Hoje, o centro da comunhão anglicana é Lagos, na Nigéria. E a mesma coisa vale para os metodistas. Hoje, o centro da comunhão metodista é a África. E, aliás, um detalhe, vocês sabem qual que é o maior estado protestante do mundo? Já ouviram isso? É um daqueles nomes impronunciáveis da Índia. Na verdade, são dois estados. Tem um estado batista e um estado presbiteriano na Índia. Tem mais batistas nesse estado na Índia do que todo no Mississippi, que é o estado mais batista dos Estados Unidos. Então, a perspectiva, assim, é entusiasmante. Talvez a gente não veja isso, a gente esteja muito preocupado com o avanço do islamismo, com o avanço do secularismo. O máximo que o islamismo vai conseguir vai ser evidenciar o que já está claro, que a Europa basicamente está encerrada, mas mesmo na Europa, né, esses novos evangelizados podem vir a virar o jogo, de fato. Não estou fazendo propaganda de pós-milenismo, não, até porque eu não sou pós-milenista, mas a perspectiva parece muito animadora em termos de missões de evangelização que vocês permitem. Eu acho que agora realmente eu falei demais, né? Falei que mais um pouquinho. Então, gente, tá aberto aí para pergunta. Fiquem à vontade. Aqui não tem a mãozinha, então vai ter que ser no microfone mesmo. Quem quiser falar. Pô, a Vitória comentou, escuta. né? A Vitória comentou que o cristianismo já esteve na Europa